Recapitulando onde a gente parou, semana passada a gente viu então que a missão integral, vamos lá da primeira aula, a missão integral é uma tentativa, uma teologia que tenta retomar o que foi perdido ao longo da história da igreja. Principalmente as relações do homem, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o outro e a relação do homem com a criação, que foi perdida no pecado. Quando Deus cria o homem, cria um homem totalmente relacional. O homem tinha um relacionamento direto e puro com Deus, tinha um relacionamento genuíno com o outro e tinha uma incumbência, uma relação com a criação. O pecado quebra esse negócio todo e o homem se torna um ser egoísta. 4.000 anos de história passa, Jesus vem nos ensinar como viver esse negócio de novo. Então a incumbência de Jesus, os ensinamentos de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, que nós temos nos 4 evangelhos e temos depois nas cartas, é uma tentativa de restabelecer o relacionamento do homem com Deus, com o outro e com a criação. Criação, eu quero mudar esse nome aqui, porque quando a gente pensa em criação, se você pensa assim, Deus quer que eu cuide da criação, o que vem na sua cabeça? Pelo menos na minha cabeça vem boi, cavalo, mato, bicho, planta. Na minha cabeça a criação é isso. Para nós que somos homens urbanos, que estamos aqui no centro de Mogi para Wiener, a nossa criação nada mais é que a cidade. Então é criação para nós, cidade. Tudo daqui para fora é a nossa criação. É a selva de pedra, no nosso caso. Então Jesus e os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus, é uma tentativa de restabelecer esse relacionamento nosso com Deus, com o outro e com a criação. Beleza? Ô meu, você está com as suas canetas aí? A minha parou de funcionar azul, só estou com a vermelha. Então vamos pensar aqui, igreja. Igreja. O que é igreja? Igreja é o grupo de pessoas a qual foi revelado da parte de Deus que Jesus é o Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Você é Elias, você é Jeremias, você é profeta, você é Daniel. Pedro fala, não, você é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Muito bem, Pedro, não foi você, foi Deus que revelou para você. E sobre esta pedra, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Assim nasce a igreja. Então, igreja é o grupo de pessoas que foi revelado que Jesus é o Cristo. E aí eu fiquei pensando, e o que eu vou fazer aqui é coisa da minha cabeça, não é nem do livro do Padilha. Nós somos igreja. E eu fiquei pensando num tripé. A igreja, ela teria como se fosse 3 bases. Pensando em missão integral. Dá para perceber que é tipo um banquinho? Dá? Tudo bem? Esse pé não é menor, é que está em perspectiva. Tudo bem? Deu para sacar? Tipo um banquinho, um tripé. Vamos pensar num tripé. A base da igreja, a gente vai pensar em três bases aqui. Primeiro, se a igreja, um dos intuitos de Jesus com os ensinamentos para a sua igreja é a relação do homem com Deus. A relação foi criada, Adão, ele caminhava com Deus na viração da tarde, ele conversava com Deus, ele via a face de Deus, e isso foi quebrado com o pecado, isso foi interrompido. E aí Jesus institui a sua igreja e institui uma forma
de nós nos relacionarmos com o Pai novamente. Jesus, todo mundo lembra, quando Jesus morre, o véu é rasgado, todos têm acesso agora aos Santos dos Santos, todos têm acesso à arca. Aliás, a arca também é quebrada, não existe mais uma arca ou um lugar, porque todos nós somos sacerdotes. Então, uma das bases da igreja é o relacionamento do homem com Deus. E eu penso que a forma de nós nos relacionarmos com Deus é através da oração e da palavra. Oração e palavra. Então, pensei em colocar aqui vida devocional. Oração e palavra. A palavra que nos foi revelada, a Bíblia, onde está toda a vontade de Deus para nós, é onde nós entendemos e ouvimos Deus falando diretamente com a gente. E oração, o nosso relacionamento direto com Deus, onde nós paramos para falar com Deus, para ouvir Deus, para entender a vontade de Deus e muitas vezes para entender a palavra. Eu tenho falado algumas vezes sobre Alectus Divino, onde a gente ora a palavra de Deus e para mim faz todo sentido, para mim é a forma ideal de oração, a gente orar a palavra de Deus. Então, uma das bases da igreja é a vida devocional, oração e palavra, que é a tentativa de restabelecer a relação do homem com Deus. E aí nós temos uma segunda base, tentando restabelecer o homem com o outro, que para minha cabeça é a congregação. É isso aqui, congregação. Igreja não é isso aqui. Isso aqui é uma congregação. Igreja é a igreja mística e universal. Todas as pessoas que foram reveladas que Jesus é o Cristo. Isso está no mundo inteiro. Dentro dessa igreja nós temos congregações e nós somos uma delas. Nós nos reunimos aqui com o nome de Wiener, temos um CNPJ, temos pessoas que nos ajudam. Isso é uma congregação. E o único motivo de Jesus nos instruir a fazer isso, a continuar se reunindo, e a palavra é clara, olha, não deixe de se reunir, não deixe de se reunir como os pagãos, continue se reunindo em meu nome. E aí a gente vai lá para Atos 2, que a gente viu semana passada, oração, palavra, comunhão, partir o pão, todos os dias se reuniam, todos tinham tudo em comum, nada era meu, tudo é nosso. Então, uma das bases da igreja, a segunda é a congregação. A tentativa de restabelecer o homem com o outro. A congregação não existe para você se relacionar com Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Você pode se relacionar com Deus na sua casa. Você não precisa vir aqui para ouvir Deus falar. Você tem a Bíblia na sua casa. Você não precisa vir aqui para adorar a Deus, você coloca no YouTube lá, e tem músicos muito melhores. Você coloca pregadores lá, você não precisa me ouvir falar. Tem caras que explicam isso aqui de forma sensacional, muito melhor do que eu. Você não precisaria estar aqui para se relacionar com Deus, mas você precisa estar aqui para se relacionar com o outro. Você precisa estar aqui porque juntos nós vivemos ou tentamos restabelecer aquilo que foi quebrado na comunhão do homem com o outro. Se no mundo pós-moderno a palavra de ordem é eu, o que importa sou eu, dentro da comunidade a palavra de ordem é o outro. É sempre o outro. Nunca vai ser você, é sempre o que está do seu lado. Então, uma das bases, vida devocional, oração, palavra, você com Deus. Segunda base, congregação, restabelecendo a relação do homem com o outro. E a terceira, restabelecendo o homem com a criação, que no nosso caso aqui é a cidade. E na minha cabeça eu pensei em responsabilidade social. Responsabilidade social, ou você pode, se você preferir qualquer outro nome, mandado cultural, mas aquilo que Jesus sempre nos ensinou, sempre nos conscientizou da nossa responsabilidade para com a cidade. E por isso que a igreja é local. Por isso que a igreja é local.
Se nós somos Wiener e a Wiener está aqui aqui não é nem centro, né? Qual que é o bairro aqui mesmo? Ninguém sabe o bairro. Jardim Santista. Nós estamos aqui. Esse é o nosso local. Essa rua, a rua de trás, a rua aqui. A gente pode abranger no centro de Mogi. Mogi. A responsabilidade nossa como igreja é a nossa cidade. É a nossa cidade. Quando a gente pensa em responsabilidade social, talvez venha na nossa cabeça algumas políticas públicas. E a gente tem a mania de achar que a política pública é uma obrigação exclusiva da prefeitura, do Estado, né? No nosso caso, falando de cidade, da prefeitura. Se temos jovens, se temos crianças que não se alimentam nas periferias, culpa é da prefeitura. Se nós temos um grande problema com moradores de rua ali na Praça do Carmo, problema da prefeitura. Se nós temos um grande fluxo lá na linha do trem de venda de drogas, criança, prostituição, travestis, problema da prefeitura. Ontem eu andava no centro de Mogi ali, e uma coisa que eu sempre achei muito bonito de Mogi é a política de cidade limpa, onde não pode ter camelô, onde não pode... E a gente está perdendo isso. Ontem eu andava no calçadão ali, é difícil de andar. Muitos camelôs, assim, com aquela tipo uma lona, né? E eles colocam as coisas ali. E na minha cabeça, assim, pô, a prefeitura precisava fazer alguma coisa. Os caras precisam trabalhar, ninguém está ali roubando, entre aspas, né? Porque quando a gente está infringindo uma lei, fazer o quê? É ruim falar isso, mas os caras estão ilegais ali, mas eles são pai de família, eles precisam trabalhar. E a gente fala assim, vamos acionar a prefeitura. Tá, vamos acionar a prefeitura. Mas quem sabe a gente pode fazer alguma coisa também? Quem sabe a gente pode desenvolver uma política e ir junto à prefeitura tentar resolver o problema dos caras? Um lugar que os caras possam vender, um lugar que os caras possam trabalhar com material legalizado e não pirataria. Enfim, todo o problema da cidade é uma responsabilidade, sim, da prefeitura e é uma responsabilidade nossa como igreja. Eu tenho para mim que a igreja, ou melhor, eu tenho para mim que grande parte dos órgãos públicos, por exemplo, ONGs não era para existir. Você já pensou nisso? Não era para existir ONGs. Não era para existir ONGs. Não era para existir a missão intensidade. Não precisava disso. Precisou, mas não era para precisar. Se a igreja tivesse cumprido o seu papel. Não era para existir alguns órgãos públicos. Era para a igreja ter cuidado disso desde sempre. Não era para existir algumas repartições que nós vemos. Se a igreja estivesse cumprindo o seu papel. E aí a gente está falando da negligência na história da igreja. Abre a Bíblia aí, Mateus capítulo 6. Todo mundo conhece, a gente vai ver a oração do Pai Nosso. Só para quem chegou aqui, se quiser dar uma olhada aqui, ó, a gente está falando de missão integral, de restabelecer o que foi quebrado ao longo da história. Falamos semana passada que o pecado quebrou o negócio todo, e aí Jesus institui a sua igreja. E a igreja, na minha cabeça, ela tem 3 bases, que é a tentativa de restabelecer o relacionamento nosso com Deus, relacionamento nosso com o outro, e o relacionamento nosso com a criação, que no nosso caso a criação é a cidade. Vida devocional, oração, palavra, restabelece o homem com Deus. Congregação, o motivo de nos reunirmos sempre em um único grupo, restabelece a
o relacionamento de um com o outro e responsabilidade social da igreja, que restabelece o relacionamento do homem com a sua criação. No nosso caso, muito específico, cidade. E aí a gente estava falando que vocês chegaram agora. A responsabilidade social da igreja. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a oração de Jesus. Não é uma oração de Jesus, é um ensinamento sobre oração, é um modelo de oração. E como diria o Carlos Queiroz, muito mais que um modelo de oração, é um modelo de vida. A oração do Pai Nosso é um modelo de vida. Jesus começa dizendo assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí você dá uma olhadinha no versículo 13, que é o final da oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esses dois versículos tratam diretamente da relação do homem direto com Deus. É o homem engrandecendo Deus, Pai. Para começar, chamando Deus de Pai. Coisa que até então não existia na cultura judaica. Deus era o Yahvé, Jeová Jireh, Shalom, Adonai. E aí se você lembrar da música do Kleber Lucas lá, você vai lembrar de todos esses nomes. Era um Deus terrível, o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso. E aí Jesus vem, pega a galera e fala assim: quando vocês orarem, vocês vão falar assim: Pai. Relação de filho com... Isso é novidade na história humana. O Deus Criador é meu Pai. E eu posso me relacionar com esse Deus como se ele fosse meu Pai, porque ele é meu Pai. Então, essa oração de Jesus, tanto o começo quanto o final dela, é tratando dessa vida devocional. Nossa relação com Deus. Pai, santificado seja o teu nome, porque teu é o poder, o reino, a glória, a adoração do indivíduo para com Deus. E aí a gente vai para os outros versículos, volta aí no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso não é uma oração. Isso não é uma petição. Senhor, faça a tua vontade. Isso não é uma ordem nossa para Deus. Deus, faça a tua vontade na terra como é feita no céu. Porque se tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que pode fazer a vontade de Deus aqui na terra como é no céu, é a igreja. É quem está orando essa oração. Quando a gente ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é a mesma coisa que você falar: eis-me aqui para cumprir a tua vontade. Então eu quero que o Senhor me fale como é a tua vontade aí no céu, o teu reino, porque a gente, como igreja, vai cumprir a tua vontade exatamente como é aí no céu, aqui na terra. Então oração não é esse negócio, eu vou falando para Deus. É eu me relacionando com Deus para ver o que Ele tem para falar para mim. E se Jesus está nos ensinando a orar isso, Ele já está dando a dica. Deus está nos revelando que a incumbência da igreja é cumprir a vontade de Deus, como é feito no céu, aqui na terra, aqui na cidade. E como que é a vontade de Deus? E como é o reino de Deus? Como é o reino de Deus? Aí a gente vai para a utopia. A gente pode começar a fazer uma lista aqui. No reino de Deus não há maior e menor. Não há segregação. No reino de Deus não há pessoas com fome. No reino de Deus não há pessoas com muito e pessoas com pouco. No reino de Deus não há pessoas com muito e pessoas com nada. No reino de Deus... Ixi, e aí a gente vai. E a igreja, o papel da igreja, quando ora o Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, é você assumindo um compromisso diante de Deus, da sua responsabilidade social, ou da nossa responsabilidade social como igreja para com a nossa cidade. Se cada igreja que existe em Mogi assumisse 1% de um todo, pode fechar a prefeitura. Se cada igreja de Mogi assumisse seu compromisso de responsabilidade social no seu bairro,
levando em consideração que não existe um bairro, é difícil achar uma rua em Mogi que não tem uma igreja, cidade perfeita. Cidade perfeita. Eu costumo dizer que a igreja só faz sentido quando ela faz sentido para a sua cidade. Ou, no caso, como uma cidade como Mogi, que é muito grande, pelo menos para o seu bairro. E às vezes eu me pergunto, se a gente sair e fazer um censo aqui em volta, vamos fazer um censo em volta da Wiener, estamos falando como Wiener. E alguém pergunta para cada pessoa que mora e que trabalha aqui em volta, e pergunta assim, olha, se a Wiener fechar, ou se mudar dali, vai fazer falta para você? Se a resposta for, não. Não me sobe nem me desce. Na verdade, eu mal conheço. Eu sei. Há um problema sério na nossa igreja. E isso a gente aplica em cada igreja da cidade. Porque se a igreja não faz sentido, pelo menos para o bairro que ela está, não há motivo dela estar aqui. É como eu falei, nós poderíamos nos reunir nas nossas casas. Nós não nos reunimos aqui porque há uma necessidade nossa para fazer isso aqui, para nos relacionarmos com Deus. Não. Nós nos reunimos aqui para nos relacionarmos uns com os outros e pensarmos sempre na cidade. E se eu estou falando aqui, isso, eu não estou dizendo assim, olha, a gente está errado, vamos parar tudo. Não é isso. Até porque nós estamos tentando. A questão é, o que você vai fazer? Qual é o papel que você vai assumir, junto comigo, junto com o Milton, junto com o Renato, para a gente mudar essa realidade aqui? Porque falar mal já deu, né? Já deu. A questão é, o que a gente vai fazer agora? Nós temos uma estrutura, nós temos mão de obra, olha tanto de mão de obra que a gente tem. Nós temos recursos, nós não temos dinheiro, mas temos recursos. Como diria o Kivitz, nos foi talento nós tivemos bons exemplos, nos foi dado talentos, recursos Deus envia, só não temos muito tempo. Nos foi dado bons exemplos. Exemplos, nossa, a gente tem de monte aí. Inclusive exemplos atuais. Procura saber o que a Igreja Sal da Terra faz em Uberlândia. Mais de 90% das políticas públicas é a Igreja Sal da Terra que organizou. Nós temos bons exemplos, nos foi dado talento, e aí a gente vai falar isso rapidinho daqui a pouco. Cada um aqui tem dom, cada um aqui tem vocação. Recurso Deus envia, e Deus envia mesmo. Se você quiser, depois você conversa comigo, com o Rodrigo, com a Karina, com a Jennifer, e pergunta como é que o Intensidade se sustentou até hoje. Não fazemos a mínima ideia. Porque a gente dava almoço, cesta básica, curso para centenas de pessoas, sem R$1 no bolso. A gente contava moeda para colocar gasolina no carro para subir lá sábado e quarta. E aí quando a gente parava assim e falava, não, agora não dá mais, não vai ter mais, não tem. Aparecia, cara. Ó, depositaram lá na conta. Ó, um cheque aqui que me entregaram. Recurso Deus envia, cara. Só que ele só envia... Ele só envia com a demanda. Não fica esperando ele enviar para você investir. Não, é o contrário. A gente começa e Deus envia os recursos. Só não temos muito tempo. Não temos muito tempo. A cidade está se deteriorando cada vez mais. Está cada vez mais feio sair aí na cidade à noite e ver o que acontece. Está cada vez pior. E provavelmente isso está acontecendo porque nas noites nós estamos curtindo a nossa vida. Porque se envolver com políticas públicas é poxa vida, trabalho, irmão. Trabalho mesmo.
Então é isso aí. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tá todo mundo meio com os olhos bugalhados assim? Claro. Teve. Eu vou repetir até porque acho que está gravando, tá? A pergunta é, a igreja já fez isso em algum momento e quando exatamente se perdeu? Não temos um marco, né? Não temos foi em tal ano a igreja como um todo se perdeu. Isso foi pulverizando ao longo da história. Mas a igreja de Atos 2, por exemplo, se você for ler, eles cumpriam todo o papel como igreja e depois está lá assim, e eles caíram na graça do povo. A cidade tinha graça, tinha simpatia para com a igreja de Atos 2. Então, assim, nós temos um começo bom. Dali para frente, em Atos 2, se você for ler a carta aos Coríntios, pouquíssimos anos depois, já tinha se perdido um bocado. Paulo já estava falando, olha, vocês estão comendo, o mais rico come com o mais rico, o mais pobre está ficando por último. Então, em poucos anos já se perdeu uma boa parte. De Coríntios para cá, a gente perdeu quase o resto todo. Mas ao longo da história nós conhecemos igrejas que fizeram isso. E inclusive atualmente existem algumas. Existem algumas que estão tentando. Existem algumas que estão tendo um certo sucesso, no bom sentido da palavra. E existem muitas que estão começando, que estão tentando, inclusive a nossa. A gente está tentando. Nos falta material humano, principalmente. Porque quando você tenta fazer alguma coisa e precisa de pessoa, no mundo pós-moderno, onde a gente não tem tempo e dinheiro, difícil. Mas nós temos bons exemplos, como diria o profeta. Igreja é isso, então. Até aqui tudo bem? Mas alguém quer falar alguma coisa? Colocar alguma coisa? Rabone? Igreja é isso. É a tentativa de reestabelecer o relacionamento do homem com Deus, vida devocional, oração, palavra, lexos divino, você e Deus. Congregação, só lembrando que igreja não é congregação, igreja mística de Cristo, todo aquele que foi revelado que Jesus é o Cristo. Congregação, isso aqui, Vineyard, Batista, Assembleia, estabelecer o relacionamento do homem com o outro. Vocês vão viver e vocês vão ser um. Nada é seu, tudo é nosso. E, inclusive, é a terceira parte do Pai Nosso. Lê aí no versículo 11, 12 e 13. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Percebe que não é uma oração individual? É nosso. Não existe a oração, dá o meu pão. Dá o nosso pão. Não existe a oração, perdoa o meu pecado. Perdoa o nosso pecado. Resolve o meu problema. Não, Senhor, nos ajuda a resolver os nossos problemas. Congregação. Reestabelecer o relacionamento do homem com o outro. E responsabilidade social, reestabelecendo a relação da igreja, da congregação, com a cidade, com a criação. E aí eu fiquei pensando, existe mais uma, isso aqui, para quem chegou depois, isso aqui foi o que foi perdido com o pecado. Relação com Deus, com o outro e com a criação. Mas existe mais uma relação que foi quebrada no pecado que eu não citei até agora, que foi a do homem consigo mesmo. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? O homem foi feito em perfeição, em plenitude. Ele tinha consciência exatamente de quem ele era em Deus e de qual era toda a responsabilidade dele. Ele tinha essa consciência. Mas essa relação dele consigo mesmo foi quebrada. E aí talvez você pergunte, então por que a gente precisaria colocar um quarto tripé aqui? Não. Não. Porque os ensinamentos de Jesus nunca é egoísta, nunca é você em busca de você mesmo. Mas, quando a gente busca esse negócio aqui,
E aí, já que a gente pensou num banquinho, ó, esse não tem. Mas quase todo banquinho tem aquelas travessinhas, não tem? Que liga uma na outra. Tem, não tem? Se não dá apoio. Quando a gente busca esses 3 pilares aqui, você começa a se encontrar. E aí, como eu falei, se você não... Isso aqui é coisa da minha cabeça, juntamente com o Rodrigo. O Rodrigo, segunda-feira, me mandou mensagem, chamou minha atenção, porque a minha aula de domingo passado foi só teoria. Falei, verdade. A prática é semana que vem. E por isso que eu amo ele, amo estar com ele. Porque o dia que eu virar um nerd almofadinha, tem pessoas que falam, mano, para, velho. Vai pra intensidade de novo, você tá precisando de pôr um pouquinho, carregar um pouco de cimento nas costas. Na dinâmica da sua vida devocional com a congregação, tá aqui, ó. Dá para ver daí, né? Nessa dinâmica de vida devocional com a congregação, é onde você tem consciência dos dons. Dons. Isso aqui é um tema de uma aula inteira, dons. O que é dons? A gente tem 5 listas de dons no Novo Testamento. 2 listas em Coríntios, 1 em Romanos, 1 em Efésios. Não me lembro todas. E aí a gente tem os dons que são chamados manifestações poderosas de Deus. E também temos dons que estão relacionados à sua personalidade. Só lembrando que os dons da lista, principalmente de Efésios, pastor, profeta, mestre, são serviços e não dons, são serviços. Talvez você tenha o dom da pacificação. Deus pega você e dá você para a igreja como um pastor. A igreja foi dado uns para pastores, uns para apóstolos. Deus pega um dom que você tem e te dá um serviço dentro do corpo. Nem todos que têm dons vão ter um serviço dentro do corpo, desses específicos. Mas todos temos dons. E os dons, como a Bíblia nos ensina, é para... Como? Edificação do corpo. Do corpo. Na sua relação de vida devocional com a congregação, você vai ter consciência dos seus dons. O que Deus colocou em você para a edificação disso aqui. Do corpo, da igreja, da congregação. E você começa a descobrir quem você é novamente, em Deus. Na relação da vida devocional com a cidade, com a responsabilidade social, você vai ter consciência da sua vocação. Dons e vocação são coisas diferentes. Eles estão ligados, mas são coisas diferentes. Vocação é aquilo que você tem certeza que você tem que fazer em prol da cidade. Isso está muito relacionado ao seu emprego, aquilo que você faz. Infelizmente, hoje, tudo o que manda é o mercado e não é a vocação. Então, quando eu vou escolher uma faculdade, eu escolho aquela que vai me dar mais dinheiro e não aquela que eu sou vocacionado a fazer. E esse negócio está tão bagunçado que, um exemplo aqui. Vamos pegar a faculdade de medicina da UMC. De todos os alunos da UMC que faz medicina. Quantos lá são da classe baixa? Tem uma noção, Kaique? Pobre. 2%. Se tiver, né? Vamos pegar lá a USP. Faculdade de Medicina da USP. Quantos por cento são da classe baixa? Quando um pobre passa na USP, sai no jornal. Caramba, será que a vocação de ser médico foi dada só à classe alta? Não, é porque virou um mercado. Isso aí eu estou falando de medicina, mas isso aí a gente emprega em tudo, tá? Isso está bagunçado.
Mas se cada um cumprisse a sua vocação mesmo, na hora de você escolher a sua profissão, a sua faculdade, você pensar naquilo que Deus te vocacionou, e isso vai ser na dinâmica de uma vida devocional, pensando na cidade, você descobre a sua vocação, e não aquilo que te dá dinheiro. E às vezes a sua vocação te dá dinheiro, e aí é perfeito. Não é meu caso, por exemplo. A minha vocação nunca vai me dar dinheiro. Nunca. Eu não tenho a mínima... Não tenho essa... Eu sei que não vai rolar. Não vai rolar. E na dinâmica da congregação, com a responsabilidade social, nós cumprimos o maior, principal mandamento de Jesus para nós, o ide. Ou melhor, o indo, que está no gerúndio, o verbo, né? Não é ide, é indo. É aí que nós fazemos o evangelismo. Evangelismo não pode ser um departamento da igreja onde tem uma pessoa e mais 3 que ajudam eles, que eles estão responsáveis em evangelizar a cidade. Não é isso. Evangelismo não é a gente descobrir uma forma, vamos sair para evangelizar, não. Quando nós temos uma consciência aqui de congregação e de responsabilidade social, e nós sabemos que como igreja nós teremos que fazer algo por nossa cidade, automaticamente estaremos evangelizando. Porque é impossível um grupo de cristãos fazer um trabalho em algum lugar sem falar daquilo que os move. Perceba, eu não estou dizendo que as nossas ações falam por nós, não é isso. Também. Mas se nós estamos, um exemplo, vamos sair um dia, vamos pintar a calçada aqui atrás. Exemplo tosco, mas válido. Quem quiser fazer isso, estou dentro. Vamos sair, vamos pintar as calçadas, vamos. Se tem um grupo de cristãos junto fazendo um trabalho e alguém perguntar, quem são vocês? Você vai falar, nós somos de Jesus. Nós somos. Por que vocês estão fazendo isso? Porque nós somos uma igreja e nós temos responsabilidade social. E a evangelização, o ID, acontece. Ficou claro o que eu quis dizer aqui? Evangelismo não é uma ação direta, vamos nos mover e nos preparar para evangelizar. Vamos nos mover e nos preparar para cuidar da nossa cidade. Dentro disso, a evangelização vai acontecer. Atos 2. A igreja vivia a dinâmica de igreja, caíram na graça da cidade, e o último versículo, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Agora, quando a cidade olha e vê uma igreja para si só, para que eu vou fazer parte de um grupo desse? Não faz sentido. Não faz sentido. Já que é para mim fazer parte de um grupo, eu vou fazer parte da maçonaria. Pelo menos me dá dinheiro. E como tem crescido isso. Agora, quando a cidade vê um grupo trabalhando em prol da cidade, em prol da sua rua, em prol do seu bairro, caramba, eu quero fazer parte desse negócio aí. E Deus vai acrescentando os que vão indo, os que são salvos. E aí? Tudo bem? Perguntas? A terceira aula que eu estou dando e não tem pergunta. A Karina falou assim, quando você fala, a pessoa fica assim, ó, ninguém faz pergunta. É mesmo. Vamos lá, gente. Eu não estou falando aqui, isso aqui, né? Não estou chamando a atenção de ninguém. Quando eu falo de igreja, eu estou nesse negócio aqui. Qual que é o papel da igreja como instituição no desenvolvimento da vocação da membresia da igreja? Vida devocional, a vocação, você falou dons, vocação. Eu coloquei a vocação. Na vida devocional, pensando na responsabilidade social na sociedade, você vai ter certeza da sua vocação. Agora, você não vai conseguir desenvolver isso sozinho, isso é fato.
Aí cabe a nós como igreja, e principalmente os pastores, os líderes, perceber a vocação do outro, perceber e investir nisso, cuidar disso, caminhar com ele para que ele desenvolva aquilo. Isso é um papel difícil, porque a gente está falando de uma igreja de 150 pessoas. Tem 150 vocacionados aqui dentro, cada um vocacionado para uma coisa. É complicado. Então, a vocação de um membro, ela precisa ser reconhecida por toda a congregação. Se não tiver esse reconhecimento, então eu preciso repensar se realmente tenho aquela vocação. Eu creio que sim. Por exemplo, um dia eu cheguei aqui na Vina, há 2 anos e meio atrás, eu tinha certeza da minha vocação de pastor. Mas eu não podia chegar e falar assim, Milton, não sei se você sabe, eu sou pastor, e eu quero que você me ordene pastor, e o Milton por si só fala assim, eu também acho, tá aí pastor. Não. Vai aí, o dia que a comunidade te reconhecer como pastor, você vai ser imergido como um pastor. É um reconhecimento de todos. Não adianta eu falar para o Milton, ó, o Rodrigo está chegando agora, ele é pastor de intensidade, então tem que ordenar ele pastor. Isso é eu que estou falando, é ele que está falando. O dia que tiver o reconhecimento da comunidade, isso... Sim. Sim. Mas eu acredito que o exemplo que você deu, a comunidade vai reconhecer que você é médico. Também, mas a principal dessa vocação aqui, falando de vocação social e não de dons para com a comunidade, é você e Deus. Vida devocional, você pensando na responsabilidade social. Eu tenho certeza que eu sou um médico, eu vou ser um bom médico, eu cuido de pessoas, eu não estou pensando no salário absurdo que o médico... Então eu vou ser médico. E as pessoas vão reconhecer isso em você. Mas não que você necessita do reconhecimento público para ser um médico. Talvez está mais ligado aos dons. Vida devocional com congregação. Mas é difícil. Talvez a gente precisa pensar não num departamento. Tudo que fala em departamento eu acho ruim, parece que a gente limita. Mas nessa questão de perceber a vocação, o dom de cada um, investir nisso e impulsionar isso. Você vai falar, Jenny? Pode. Eu poderia dizer que tem uma diferença entre uma vocação ministerial e uma vocação social. Por exemplo, eu sou vocacionada a ser uma professora e vou contribuir com isso na sociedade. Mas aí, pensando na questão dos dons, eu posso ter uma vocação mais ministerial para dentro da congregação? É como eu falei. Nós temos dons, e a lista de dons, me ajuda aí, quem lembra? Adição serviços. Dom da misericórdia, dom de oração, fé, que mais? Me ajuda aí, gente. Enfim, se eu tenho o dom da compaixão, é bem provável que Deus pegue essa pessoa com o dom da compaixão e dê um serviço a ele dentro da congregação, talvez de pastor. E aí a gente vai para a lista de Efésios 5, Efésios 4, Efésios 5. A igreja deu uns para pastor, uns para apóstolo. Deus pega uma pessoa vocacionado e transforma ele num ministério, um serviço com aquela vocação. Então, você tem a vocação de ser professora, é muito provável que Deus vai te dar um ministério dentro do corpo relacionado a isso. Mestre, talvez pregadora, relacionado com a sua vocação. Não, acredito que não. Não faz sentido, né? Eu sou um vocacionado X lá fora, mas aqui dentro eu sou Y. Vai dar um choque. Vai dar um choque. Vai estar muito... A vocação vai estar sempre relacionada aos dons.
É que dom, eu acho que é mais pensando em congregação. Vocacionando é mais pensando... Vocação é mais pensando em vida social. Gente, já deu, faz tempo o horário. Semana que vem a gente continua essa conversa aí, beleza? Valeu.